E não tem meio certo. Tem o certo e tem o errado. Meu pai era filho de padre ortodoxo. Os padres ortodoxos são cristãos, mas não são celibatários. Podem casar. Podem transar à vontade. Pode. À vontade eu não sei. É bom. Se eles quiserem, conseguirem, sei lá. Mas pode Depois de casado? Pode constituir família. Pode ter família, pode ter essas coisas. Tanto é que meu pai tinha 6 irmãos. Mas então é aquela educação muito rígida. Muito rígida. E, cara, se você tem uma boa educação, não importa quantos livros você leu, você vai saber a diferença entre o certo e o errado. E isso é muito importante para tomar uma decisão. Então você pode estar à frente de um governo, à frente de um mandato. Se você recebeu uma educação, você pode ser, sabe, quem for, com dinheiro, sem dinheiro, você vai saber se colocar. Eu não sei, mais ou menos eu concordo com você, porque eu acho que todo mundo tem um preço. Eu acho que, dadas as circunstâncias, a gente é humano no final das contas, entendeu? Dadas as circunstâncias, no momento certo, na hora certa, com a fragilidade certa, com as coisas externas certas, todo mundo sucumbe às vezes. Infelizmente, eu conheci mais rico com preço do que pobre com preço. Te juro. Faz sentido. Eu conheci na vida mais rico com preço do que pobre com preço. Porque o rico tá se vendendo e tem dinheiro então, né? Ele se vende por dinheiro por querer mais. Sim. Sempre mais. Sempre mais. Então, essa idealização que a gente faz de que o rico já tem o dele e, portanto, para que ele vai querer mais? É exatamente, às vezes, o contrário que acontece. Sim. Às vezes você vê o pobre ali manter uma posição firme e falar, não faço, porque minha honra, minha dignidade, minha educação vale mais do que isso, do que às vezes um rico que se vende para ter um pouquinho a mais do que ele já tem. Mas é raro, viu? Eu acho que se pegar um pobre e um rico, eles são todos iguais na questão de ser corrompidos, sabe? Por isso que não pode ter essa distinção. Concordo com você, por isso que não pode ter essa distinção. Sim. Tem que ter espaço na política para todo mundo, entendeu? Inclusive porque eles vão levar conhecimentos diferentes. Às vezes o cara tá ali, você fala pro cara do preço do gás, o cara fala, cara, sabe que eu tinha, quando eu era bem moleque mesmo, eu cheguei pro meu pai, me lembro desse dia, porque eu mudei tanto desde então. Eu cheguei, pai, o cara não foi jogar a bola porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Aquilo para mim era uma coisa que não existia. Eu achava que era uma desculpa para não ir jogar a bola. Aí meu pai falou, não, tem gente que não tem passagem pro ônibus. Cara, mas a passagem pro ônibus... Filho, tem pobreza no mundo. Ou seja, às vezes não é de má fé. Às vezes você não conhece... Quando eu comecei a viajar ao Brasil, Monark, porque outra coisa assim, eu conheço São Paulo, eu moro em São Paulo, você conhece São Paulo? Conheço São Paulo. Porra nenhuma. Essa porra gigante. Você não conhece São Paulo. Não conhece. O paulistano não conhece a cidade. Aí você chega pro cara e fala, cara, você tem ideia do que é a cidade de Tiradentes? Você tem ideia do que é Guaianazes? Você tem ideia do que é o Grajaú? O cara não sabe nem o nome do bairro. O cara vai ali da Paulista pra casa dele, pra escola dele, pro emprego dele. Ele tá, quando muito, no centro expandido. Quando muito tá no centro expandido. Tatuapé já é outra cidade pro cara. E o cara acha que conhece São Paulo. Mesma coisa do Brasil. O cara acha que conhece o Brasil. O cara nunca pôs o pé no interior do Nordeste, nunca viu a Caatinga de perto, nunca viu o interior do Maranhão, nunca viu... O cara acha que Norte e Nordeste é a mesma coisa, tudo lá pra cima. Ele não entende que os biomas são muito diferentes, as tradições, a música, a culinária. São países diferentes, são culturas diferentes. Aí o cara quer ser presidente da República. Fala, cara, não é brincadeira isso aqui. Isso aqui é muito diverso, isso aqui tem muitas realidades. Então, por isso que uma pessoa que é carente não pode ser presidente. Você concorda comigo nesse sentido? Mas depende do que você chama. Primeiro, assim, o cara tem que convencer. Primeiro, uma pessoa não consegue 60 milhões de votos se ele não conhecer o Brasil. Sim. É muito difícil. O cara convencer as pessoas a votarem nele. Se ele não Depende tiver... um pouco do discurso, porque, ó... Pô, ele precisa... Na verdade, hoje em dia mudou um pouco, hein, eu acho. Porque a internet meio que mexia fez... nesse jogo a aí. internet elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro Trump também. conhece os Estados Unidos? O Trump conhece os Estados Unidos de cabo? Conhece porra nenhuma.
A verdade é que ele tinha uma máquina na internet, Sim, tinha mas um ele é nome rico. muito grande. Exato. Mas pelo teu argumento, ele sendo rico, ele conhecia alguma coisa. Eu tô dizendo exatamente o contrário. Eu tô Não, dizendo que o meu argumento da riqueza ele é não é bilionário. questão de conhecer ou não, é questão que, pô... E eu acho que talvez até seja um argumento falho nesse sentido, porque é que uma pessoa pobre, que é miserável mesmo, que não teve a oportunidade de estudar, ou que não teve a oportunidade de conhecer não só o Brasil, mas o mundo, Mas essa você vai pôr ela pessoa... numa posição de poder foda, não é querendo denegrir o caráter da pessoa por ela ser pobre. É só denegrir a competência dela por ela. Porque a gente precisa de pessoas que conhecem realmente. Pô, se for pôr o cara para gerar uma multinacional, que o Brasil é uma multinacional, uma empresa gigantesca, se for para pensar dessa forma. Não vai pôr um cara despreparado nessa parada. Se bem que a gente pôs. Mas não vai pôr, né? A gente põe mais de uma vez. Mas a gente não vai pôr, né? A gente capricha, né? Cara, é o que eu te disse. A democracia, sobretudo quando um país está em crise e quando a crise foi potencializada, porque não se engane, a crise que nós estamos vivendo foi potencializada pelas próprias forças políticas. Interessava. A crise que foi gerada foi uma crise que existiu, mas foi uma crise potencializada. Ela não precisava ser do tamanho que... É que eles queriam tirar o PT, todo Queria forma. tirar o PT, achavam que ia ser, pô, se não tirar esses caras na marra, Vai virar Venezuela. ninguém vai tirar o Lula do poder. Se deixar ele concorrer em 2018, ele ganha a eleição e provavelmente ganharia mesmo a eleição. E... Sei. Tenho minhas dúvidas. Mas ele seria mais... Desculpa falar, mas seria um candidato mais forte que você, não? Mas é evidente que seria. Tanto é que eu era advogado dele para ele ser. Hoje em dia você ainda é? Pra ele ser... Porque agora ele foi inocentado, não? Ele foi, Não, pelo menos... o PT tá totalmente unido em torno da figura dele. Mas assim... Tu fica feliz e fala, graças a Deus, não vai ter que ser eu que vou ser o candidato Não, dessa cara, vez. eu gostaria muito de ser presidente da República. Você Eu não acha vou que dá? mentir. Não, porque vê bem, você foi prefeito, foi ministro, foi... Sabe, você fala, pô, eu tenho... Know-how. Eu saberia o que fazer, entendeu? Então, eu tenho um projeto na cabeça, eu tenho um país na cabeça, né? E é óbvio, você perguntar para um político se ele quer ser presidente da República, vai dizer que sim, pô. Então ele vai estar mentindo. Claro. Vai perguntar para um cardeal se ele não quer ser papa. Você perguntar pro Vai dizer futebol que se quer. quer ser o maior artilheiro da Copa? Claro que quer quer. dizer, né? é natural, como você tem um podcast aqui que E quero ser o bombou, maior, e você quer sim. subir mais Sim, ainda. sim. Então, é natural querer as coisas. Claro. Agora, você tem que saber ter um momento, né? Eu não era nem para ser vice na chapa do Lula. Quem que era pra ser? Eu cheguei eu pessoalmente batalhei muito pro Jacques Wagner, governador da Bahia, ser o vice do Lula, que era o que o PT queria, e ele não aceitou. E quando o Ciro se reuniu comigo e chegou a mencionar que o sonho dele era me ter de vice na chapa, eu falei, para você ser presidente, você vai ter que ser vice do Lula. Porque só se ele for impedido que você vai poder representar esse campo. E ele não topou. Então, aquilo foi uma conjuntura muito específica. É obviamente que, como deu certo, num certo sentido, eu não ganhei a eleição, mas eu fui para o segundo turno com 13 candidatos. Só foi 2 para o segundo turno, eu e o Bolsonaro. É que o PT é muito forte no Brasil, né? O PT é forte, mas não é... Sim, modéstia à parte, não é só o PT, porque se você botar um candidato... O PT teve 1 milhão de candidatos a prefeito, a governador e tal. Eu acho que deu um pouco certo, deu uma liga boa, né? Tanto é que foi uma campanha bonita, sobretudo no segundo turno. Eu, me emocionei muitas vezes, pela liga, né, que acabou dando. Então é natural, pô. Se o Lula não pudesse ser, eu falei, não, eu acho que o Lula tem que ser, porque eu conheço os processos que foram anulados, e aquilo é ridículo. Os processos são ridículos? Ridículo. Os de Curitiba, ridículos. Mas e aquela parada de esses processos terem sido anulados em base de provas ilegais? Não foram. Porque o hack não é uma prova ilegal? É. Então, não foram anulados baseados nessas provas? Não. Não? Não. Mas você poderia usar essas provas ilegais. Você não pode usar uma prova ilegal para condenar alguém. A lei te impede. Uma prova ilícita... Mas isso no mundo inteiro? Ou é só no Brasil? Estou falando do Brasil. Entendi. Tanto é que a Operação Lava Jato queria que provas ilegais pudessem ser usadas. Queria? Queria. Não faz sentido pra mim. Eu acho que provas ilegais são provas ilegais. Se você dá um incentivo para que provas ilegais possam ser usadas, você incentiva o crime, né? Exatamente. Então, o Dallagnol, por exemplo, que era o chefe da Força Tarefa, chegou a fazer um projeto de lei, aquelas 10 medidas,
Uma delas era que provas ilegais pudessem ser usadas para condenar. E isso não passou no Congresso. Porque o Congresso entende que provas ilegais até podem ser usadas judicialmente, mas em benefício do réu. Ou seja, se você obteve uma prova ilegal, mas está comprovado que aquilo tem veracidade e aquilo inocenta alguém, não faz sentido condenar. Se inocenta. Mas isso é uma interpretação esse lance de poder usar para defender é uma interpretação do juiz. Made in Brasil, né? juiz. Porque no mundo Não. inteiro não é Não. assim que se entende. Ou Não, é? uma prova pode ser usada para absolver, mesmo que... Uma prova ilegal pode ser usada... Pode. Lá nos Estados Unidos, se tiver uma prova ilegal, os caras podem usar para absolver? Eu não vou dizer de um país específico que eu não sei, mas eu sei que em vários lugares pode. Entendi. Para absolver pode. Entendi. E em vários lugares para condenar também. Em alguns países para condenar também. É. Sim. Mas sabe o que me parece? E desculpa, eu sei que você é do PT, o caralho, mas me parece que o STF meio que fez um jogo todo pra conseguir realmente inocentar o Lula pra ele poder virar uma carta nesse novo jogo político. Vamos fazer uma conta, então. Tá. Aceito a provocação. Quem deu o voto decisivo pro Lula recuperar os direitos dele? Foi o cara que o Bolsonaro colocou, não foi? Não. Quem? O cara que o Bolsonaro colocou votou contra o Lula. Ah, é? É. Pô, que bom, né? Se eu sou Faria o muito Bolsonaro, sentido, eu tô pensando que bom. Ué, eu não sei se ele votou por causa do Bolsonaro ou porque ele estava convencido. Se for por causa do Bolsonaro, ele errou. Se for porque ele estava convencido, ele Tudo acertou. bem, é. Quem deu o voto decisivo foi a pessoa que votou sistematicamente contra os interesses do PT ao longo dos últimos 10 anos. Foi a Carmen Lúcia. E a pergunta que eu te faço é, por que uma pessoa que votou sistematicamente, e eu não estou dizendo que ela estava errada, eu estou dizendo que como ela votou. Um fato. A consciência dela é problema dela. Ela deve ter votado de acordo com a consciência dela. Uhum. Até prova em contrário, ela votou de acordo com a consciência dela. Por que essa pessoa que votou com a consciência dela contra o PT o tempo todo deu o voto decisivo para o Lula recuperar os direitos políticos? Porque era escancarada a maneira como o Moro se comportou em relação ao Lula. Você não pode grampear o advogado do réu. Você não pode induzir uma testemunha. Você não pode pedir para trocar o procurador porque o procurador não está tendo um bom Deixa assim, um bom melhor. desempenho. Você não pode fazer isso. Você não pode divulgar uma delação premiada que nem o Ministério Público aceitou, faltando 6 dias para a eleição. Não, eu tenho... Você não pode fazer isso como juiz. Porque se for o teu time de futebol que estiver em campo, você não vai aceitar um juiz se comportar assim. Por que com o Lula você vai aceitar? Não, com certeza. Faz todo Esse é o sentido. lance. Não, eu até nem disputo essa parada, sabe? Mas é que a gente vive no Brasilzão, né? E o Brasilzão é o país das exceções, A gente tá ligado? eu concordo com você que a gente fica muito inseguro no Brasil, assim. O Afinal Lula de contas, teve o que está por trás? A gente fica inseguro no Brasil, porque assim, o que a gente queria? A gente quer uma justiça que diga o seguinte: errou, vai pagar. Não errou, vou inocentar. Mas não é o que a gente tem. A gente tem um crime compensa máximo aqui não no é Brasil. o que parece ter. A verdade é que você fica o Brasil de hoje. Eu falo como cidadão aqui, não estou querendo ofender nem juiz, nem ministro, nada disso. Mas o que eu sinto da parte da sociedade, e é um sentimento que eu tenho também, portanto eu comungo desse mesmo sentimento, é o seguinte: a gente não tem a segurança de que os poderes estão cumprindo os seus deveres na forma da lei. E isso gera uma instabilidade muito grande e uma insegurança muito grande. Por exemplo, você é de esquerda e quer fazer política. Pô, eu sou um cara de esquerda. Eu não sou político. Eu fui. Por que eu digo que eu não sou político? Eu sou político no sentido tradicional. Assim, eu vivo a política. Eu sou um cidadão. Eu exerço a minha cidadania. Nesse sentido, eu sou um político. Todo cara que exerce a sua cidadania ativamente está fazendo política.